Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou aqui para mais um podcast no Campus Connect e o nosso entrevistado de hoje, o nosso podcast vai ser com uma pessoa muito especial e muito inteligente, muito sabido. Eu estou aqui com o nosso convidado, o doutor e professor Thiago Vogel, graduado em odontologia pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ele é residente em cirurgia, traumatologia e bucomaxilofacial no Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, Santa Catarina. Especialista em saúde coletiva e da família, especializando em oncologia pela PUC Paraná, e ele é mestre pela Universidade Positivo. Muito bem-vindo, doutor Thiago. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Um prazer enorme. Quando aceitei o convite de pronto. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Que bom que finalmente estamos fazendo esse podcast, que demorou um pouquinho para sair, mas é verdade. Estava tudo programado para hoje mesmo. Eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que os nossos telespectadores aí, eles estão loucos para saber, né? Doutor, conte um pouquinho sobre a sua trajetória e o que levou a se especializar em cirurgia. Olha, essa é uma questão difícil até de explicar, porque eu tô praticamente aí com os meus 15 anos, né? Quase completando 15 anos de odontologia. E nesse percurso de 15 anos eu já transitei em vários mundos dentro da odontologia, né? Então, por muito tempo eu fiquei na parte de clínica geral, fazendo clínica geral, restaurações, tratamentos de canal, próteses, enfim. Mas eu confesso que desde o momento da graduação e até antes de entrar na graduação, meu coração já batia pela cirurgia, pela área de patologia, né? Ou a área da estomatologia, né? Mais propriamente dita, aí dentro da seara da odontologia. Mas também o meu coração também bate pela saúde coletiva, você sabe muito bem, sim, né? Tive essa experiência aí na atenção primária em saúde, mas eu senti que eu estava um pouco limitado ao ponto de que eu gostaria de ser mais resolutivo para o meu paciente. Aquele paciente que realmente me procura numa situação de urgência, numa situação, né? Aí às vezes até a gente não consegue imaginar o dentista salvando vidas diretamente, mas é óbvio que nós salvamos vidas sim. E justamente nesse sentido que a área da cirurgia me puxa de uma maneira muito forte, né? Então é onde eu consigo encontrar maior resolutividade, é onde eu me sinto muito mais útil, com todo o meu respeito às demais áreas da odontologia, né? Eu acho que cada um compõe ali um todo, mas a cirurgia ela faz de fato o meu coração bater mais forte. Ai, que bom. Muitas pessoas ainda pensam que o dentista cuida apenas dos dentes. Como é o papel do cirurgião dentista nas cirurgias de face e estética? Olha, essa é uma pergunta que nós temos que ter muita calma para respondê-la. Se nós pensássemos na odontologia de 20, 30 anos atrás, realmente talvez nós estivéssemos trabalhando com profissionais bastante tecnicistas no que diz respeito à boca, a dente, né? Mas hoje, diria que dos últimos 10 anos para cá, é inconcebível nós separarmos a boca, os dentes do restante do corpo, né? Então, até me causa certa estranheza e certa preocupação quando eu vejo que o nosso currículo eu acho que deixa a desejar, né? Nós poderíamos ter um currículo nas academias de odontologia, nas faculdades de odontologia de todo o país, um currículo muito mais preparado para o atendimento integral do paciente, né? Como hematologia, né? Enfim, várias especialidades da biomédica poderiam compor o currículo da odontologia. Mas o cirurgião dentista, especialmente aí eu vou puxar a sardinha para minha área, né? A área da cirurgia bucomaxilofacial, tem sim um papel muito importante aí na reabilitação de pacientes. Então a gente está falando de pacientes politraumatizados, pacientes vítimas de ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, pacientes que sofreram acidentes em vias públicas, acidente de carro, atropelamento, enfim, N mecanismos do trauma, né? Então nós estamos preparados para fazer isso. E é aí que a gente mostra esse viés
outro viés da odontologia, né? Até em paralelo a isso, caminhando junto com a cirurgia bucomaxilofacial, nós temos a área da odontologia hospitalar. A área da odontologia hospitalar, ela tem um papel fundamental na reabilitação dos pacientes que estão em tratamento, né, em unidade de terapia intensiva. Então, muitos pacientes são, né, aí por N situações, são necessários aí a intubação orotraqueal desse paciente. Mas ninguém escova o dente, né? Porque ninguém está se preparando para, só um pouquinho, me intuba depois porque eu vou escovar o dente primeiro. Ninguém faz isso, né, Fernanda? Então, acaba que o paciente chega numa condição bucal, e aí sim eu estou falando propriamente de dente e boca, que tem um impacto absurdo, né, no transoperatório desse paciente, né, e principalmente aí quando a gente está falando de pacientes que vão ficar há muito tempo dentro de um leito de UTI, né, evoluindo aí por uma pneumonia associada à ventilação, enfim, ou até por osteonecrose, que é um outro tópico que a gente pode conversar daqui a pouco, mas enfim, é para ver que realmente a odontologia ela vai muito além do que tratar dentes. E eu digo assim, para quem foi meu aluno e para quem é meu aluno, eu sempre digo, a última coisa que eu olho no meu paciente é o dente. Depois que eu sei tudo da vida dele, da história médica dele, das medicações que ele faz uso, das outras comorbidades que esse paciente possa ter, aí sim eu vou fazer a horoscopia e vou sim aí olhar os dentes do paciente. Eu sei que em sala de aula o senhor contou uma história, né? É estranho te chamar de senhor, eu já te falei isso, né? Porque eu acho que eu sou mais velha que você. Mas o doutor contou uma história em sala de aula que, palpando a tua avó, você descobriu um câncer. Exato. E eu acho coerente eu fazer essa pergunta, porque nós estamos no Outubro Rosa, então me conta um pouquinho dessa história. Pois é. E aí, até fazer um parênteses aqui, eu vou agradecer aqui a professora Cíntia Milani, que foi a minha professora de cirurgia bucomaxilofacial durante a graduação. E ela sempre bateu muito na questão de palpação, né? Inclusive, acho que foi um exercício que eu fiz até com a turma de vocês, né? E isso ficou sempre muito gravado na minha mente, que eu tenho que, de fato, palpar o meu paciente, né? Quando eu tô falando de exame físico, né? Eu tenho que palpar o paciente, principalmente cadeia linfática cervical, enfim, pra gente ver se tem alguma alteração ali ou não. E justamente nessa época eu estava na faculdade e prestes a me formar, e eu inventei de começar a palpar a minha avó, o pescoço da minha avó. E aí, de fato, encontrei nódulos ali, né? Encontrei linfonodos atípicos ali, linfonodos infartados, como a gente fala. E fiz alguns questionamentos, né, para minha avó. Minha avó até tinha ido visitar uma irmã dela que tinha bastante animais, né, na região ali. Galinha, gato, enfim. E uma das hipóteses diagnósticas que naquela época me veio à cabeça era possível uma toxoplasmose, né? Porque também vai fazer alteração de cadeia linfática cervical. Mas acabou que fizemos os exames, não deu a toxoplasmose e nesse momento já me acendeu uma luz amarela, assim, de que tem alguma coisa errada. E de fato tinha. Então encaminhamos aí pro cirurgião oncológico, onde foi feita a biópsia e foi confirmado o diagnóstico de linfoma. Que inclusive ela tratou aí com quimioterapia, né, nos últimos 12 anos. Ficou em remissão por um tempo, mas infelizmente nesse ano a gente teve a triste notícia de que realmente o linfoma voltou e ela está aí em tratamento paliativo. Mas aí a importância do cirurgião dentista saber há 12 anos atrás ela teve uma chance, né, de viver mais. Exatamente. Aí a importância desses exercícios, né, que gravam, pelo menos se eu conseguir sensibilizar 2, 3 alunos que façam isso após a formatura, eu já vou ficar muito feliz. Porque tem gente que só se limita ali a olhar os dentes, como a gente estava falando. Exato. E de repente não se atenta a outros, ao universo tão extenso aí da saúde mesmo. Eu já cheguei a receber pacientes encaminhados para avaliação na parte de estomatologia ou patologia de cabeça e pescoço, aí de boca, né? Pacientes que estavam sendo tratados com triancinolona e estavam tratando sífilis com triancinolona. Então, tipo, não tem... As lesões que a gente tinha dentro da boca eram características ali, que se você somar um diagnóstico e olhar o restante do corpo do paciente, e não se limitar somente à boca ou aos dentes, né, conseguiria fechar o diagnóstico de sífilis, e óbvio que o tratamento da sífilis não é a triancinolona, né? Então, aí é a importância. Então, mas continuando as perguntas de cirurgia, para não mudar muito o foco,
Essas cirurgias envolvem apenas a parte funcional, ossos, articulações, ou também podem ter objetivos estéticos? Olha, eu vou agora copiar uma frase do meu professor de cirurgia atual, meu chefe do serviço, que é o professor Eugênio Esteves Costa, que inclusive eu já agradeço de antemão por todo o conhecimento transmitido até aqui. E assim, as nossas cirurgias, via de regra, são cirurgias do trauma. Trauma é a nossa base dentro do hospital. Então, é impossível eu falar de redução do trauma, ou seja, redução de uma fratura, sem eu falar de estética. Porque quando eu reduzo o trauma, eu tenho que pensar na estética do paciente. Só que é um outro olhar sobre estética. Né? Diferente de que o pessoal que faz harmonização, que vai procurar a perfeição, que vai procurar a harmonia de fato. Não que nós não nos preocupemos com isso no transcirúrgico, né? Uhum. Mas a visão do que é estético para nós é um pouco diferente quando a gente fala de traumatologia. Mas óbvio que a gente pensa em devolver a melhor estética possível, né? Exato. Diante da condição do paciente. Uhum. E quais os procedimentos estéticos da face o cirurgião dentista está legalmente habilitado a realizar no Brasil? Você sabe responder. Olha, essa é uma linha muito perigosa de se falar, especialmente nos dias atuais, né? Mas existe sim a Resolução 230 de 2020, salvo melhor engano, do Conselho Federal de Odontologia, que determina ali o rol de procedimentos em que o cirurgião dentista não pode atuar. Eu consigo me recordar alguns procedimentos, como a cirurgia do Castanhares, né, que é a região aqui supraorbitária, a própria blefaroplastia, né, a lectomia. Eu não me recordo se nós somos ou não habilitados a fazer, teria que dar uma olhada melhor na Resolução 230. Mas nessa resolução a gente tem ali exatamente o que os cirurgiões dentistas não podem atuar. Mas eu vejo que existe uma tendência por parte, né, dos nossos órgãos de fiscalização de haver uma nova leitura, né, uma nova postura aí do que pode e o que não pode. Exato. E você pode me falar assim a diferença entre uma cirurgia estética feita por um dentista e por um cirurgião plástico? Assim. Eu acho que aquela musiquinha cabe muito bem, né? Ado, cada um no seu quadrado. Quando eu falo de cirurgias de face, né? Que é a área que a cirurgia bucomaxilofacial propriamente dita trabalha, eu vejo que nós da cirurgia bucomaxilo, veja, e eu vou frisar, nós da cirurgia bucomaxilo, né? Que é a tua área. Embora a Lei 5081 de 66 regulamente o exercício da odontologia, como você, como clínico, ter autonomia para trabalhar em qualquer uma das especialidades da odontologia, é óbvio que a tua experiência clínica vai contar muito aí, né? Então, não tem como um clínico geral fazer exatamente o mesmo serviço idêntico dentro da técnica como alguém que estudou, se especializou, fez residência, enfim. Ainda que a pessoa seja boa tecnicamente, né? Mas a cirurgia bucomaxilofacial, ela caminha junto ali com a cirurgia plástica da medicina. Nós fazemos serviços que às vezes nem a cirurgia plástica quer colocar a mão, né? E acaba vindo para a cirurgia bucomaxilo. Então, acho assim, dentro da sua seara, dentro da sua área de atuação, eu acho que cada um trabalhando o que é seu próprio e o que você estudou para fazer, ninguém invade o mercado de ninguém e todo mundo fica feliz, e principalmente o paciente, né? E sempre trabalhando assim, integrativo, né, eu acho, com vários médicos. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. E, com certeza, eu acho que o sucesso para que um serviço hospitalar, ou até qualquer serviço de saúde, né, que não trabalha hoje com a multidisciplinaridade, é um serviço que você tem que ter um pouco de cuidado, porque todas as áreas elas caminham juntas, né? A gente sempre precisa de um auxílio ali um do outro, seja nós da medicina, da biomedicina, da enfermagem, enfim. Nós precisamos caminhar juntos enquanto ciências de saúde. E quais técnicas ou tecnologia estão em alta atualmente na odontologia? Na estética facial. Eu sei que não é muito a tua área, mas eu gosto de perguntar, porque tem muita gente que tem dúvida às vezes está fazendo odonto, pensando numa residência nesse sentido. Então, eu queria que você ampliasse um pouquinho assim, essa parte.
Olha, tecnologias nós temos também várias, né? Desde laser hoje que o pessoal tem utilizado, até as próprias técnicas minimamente invasivas na cirurgia de lipo de papada, por exemplo, né? Ou de cervicoplastia, onde a gente vai reposicionar aqui para perder aquele aspecto flácido do pescoço, o recontorno de face. Muita gente hoje ainda trabalha diretamente com o ácido hialurônico, né, ali para promover essa harmonia ali de contorno facial, mas óbvio que a gente também pode lançar mão, por exemplo, dos implantes faciais, né, que são implantes definitivos, então você não tem aquela preocupação de ter que renovar o procedimento cada 6, 8 meses, né, então você faz uma intervenção cirúrgica, que do ponto de vista da cirurgia bucomaxilofacial é uma cirurgia bem tranquila de se fazer, e você consegue ficar com aqueles implantes ali te dando um recontorno ali por muito mais tempo do que a técnica convencional com ácido hialurônico. Né? Então, esses são alguns exemplos aí que a gente tem hoje em dia. Existe alguma especialização ou certificação específica exigida pelo Conselho Federal de Odontologia nesse sentido da cirurgia? Tem que ter residência. Né? Então, aí é que eu digo que mora o perigo. Porque o que eu tenho visto hoje? Muita gente que não é especialista, que não é ele sequer especializando, acaba fazendo cursos de qualidade duvidosa. E é aí que a gente tem que ter muita atenção, tanto o profissional que se submete a esse tipo de curso. Porque o ROF está muito em alta. Exatamente. Mas, sobretudo, principalmente os pacientes. Eles têm que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, tem que pesquisar muito bem o profissional. De onde ele veio, qual é a formação dessa pessoa, se essa pessoa fez residência, se fez uma especialização, se essa especialização está registrada no Conselho Regional ou não. Né? Porque o que eu mais tenho visto é que assim, hoje em dia qualquer um que tem um consultório mais bonito consegue montar aquilo ali e criar as famosas mentorias ou cursos VIP, isso ou aquilo. E isso é um problema. Porque imagina, se coloca você como estudante de odontologia, você vai se formar clínica geral. Será que você teria mão suficiente para você abrir o platisma de alguém e fazer a lipoaspiração e soltar o platisma e colocar ele novamente no lugar, reposicionando para fazer a cervicoplastia? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Então não é porque você não é que você não pode. Pela lei você pode exercer qualquer especialidade de odontologia. Mas você está capacitado? É oportuna essa tua intervenção neste momento com a experiência clínica que você tem? Como eu digo, não vejo que exista uma exigência por parte dos órgãos de fiscalização. Mas óbvio que se você não está capacitado, você vai cair em imperícia, você vai fazer coisa que não deveria, vai fugir da técnica e a hora que der problema é você que vai ter que responder. Tem que ter coerência. Né? Totalmente. Como o paciente pode verificar se o profissional é realmente habilitado então, para realizar cirurgias de face ou estética? Bom, aí eu vou puxar a sardinha de novo para a minha área de atuação. Sim. Primeiro, pesquise se esse profissional é de fato ou especialista em harmonização orofacial ou em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Primeira coisa é pesquisar isso. Então, entra no site do Conselho Regional ou do Conselho Federal, procura a aba lá dos consulta de inscritos e digita o nome da pessoa ou digita o CRO da pessoa. Lá você consegue pesquisar se essa pessoa, de fato, existe o registro da especialidade a qual o profissional se propõe a lhe atender. Então esse é o caminho. Cada especialização vai estar ali registrado, né? Deveria, né? Deveria, porque tem profissionais que fazem o curso e não registram a especialidade. Exato. E aí você anunciar especialidade sem o devido registro no conselho também pode ser entendido como uma infração ética e você acabar respondendo o processo administrativo na esfera de conselho. É verdade. Poderia compartilhar algum caso marcante, um paciente ou cirurgia que impactou profissionalmente? Sim, 2. Quando eu ainda fazia estágio na área de cirurgia bucomaxilo, isso lá em 2010, 2011, que eu fazia aqui no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, hoje o Evangélico Mackenzie, de uma senhora vítima de queda, né, que entrou conversando e tinha ali algumas escoriações em face, então a bucomaxilo acabou dando um suporte, mas não tinha nada muito de que viesse ser da nossa intervenção, né? E acabou que ficou para a neurologia avaliar, e essa paciente que entrou conversando, que pegou na minha mão, que conversou comigo, nas 4 da tarde, às 9 da noite, foi a óbito, infelizmente. Então isso acabou me marcando bastante. Como a nossa vida pode passar num piscar de olhos, né? A gente entra falando e a gente não sabe o que vai acontecer 30 minutos depois. E agora, recentemente, um caso de trauma, salvo me engano, foi na Sexta-feira Santa,
desse ano. Desse ano. Que eu tava de plantão lá em Mafra, e foi uma sexta-feira santa muito louca, porque fugiu muito do que normalmente é, né? Porque sexta-feira santa é aquele dia mais calmo, né? Todo mundo reserva para fazer suas orações ali, principalmente o pessoal católico, enfim. Mas fato é que ocorreram muitos acidentes nessa sexta-feira santa, e entrou uma família, que houve um capotamento, e entrou uma criança de 6 anos, uma menininha chamada Ana Flávia, e ela acabou soltando aqui a região frontal aqui, né? Soltou tudo, fez um desluvamento de face ali e... Enfim, enquanto eu tentava suturar ela com uma das mãos, com auxílio, claro, dos acadêmicos de medicina que lá estavam, né, ela ficava segurando a minha mão, cantando uma musiquinha pra gente tentar acalmar. Então são situações que realmente marcam, né? E eu acabei perguntando pro pai e pra mãe o que tinha acontecido, e aí fica um alerta, né, gente? Os pais estavam no banco da frente com cinto de segurança e a menininha estava no banco de trás sem cinto de segurança. Então... fica aí o alerta, por favor, pais, mães, né? Coloque. Verifiquem o cinto de segurança dos seus filhos para que eles não precisem dos serviços da Bucomaxilo. E tem que ter cadeirinha, né? Ela tinha 6 anos. 6 anos. Comentou... 6 anos. Mas não tava na cadeirinha e não tava nem utilizando o cinto de segurança. E aí, né? É a área da autoração da Bucomaxilo, mas que a gente não gostaria, né, de ter que atuar em situações como essa. Exatamente. Quais os maiores desafios que você encontra nas cirurgias? Para mim, toda cirurgia é um desafio. Toda cirurgia é um desafio. Inclusive aquelas cirurgias tradicionais, a própria cirurgia de extração. Sabe, com o tempo, a gente apanha para aprender. Né? E eu já tive várias curvas de aprendizado, e que quando eu negligenciei ou quando eu subestimei um procedimento, eu tive problema. Porque o excesso de autoconfiança, né, ele induz a gente ao erro. Porque a gente acha que a gente domina tudo, que a gente sabe tudo que vai acontecer, e às vezes não é exatamente assim que acontece. Então, desafio para mim é toda cirurgia que eu pego. Toda cirurgia que eu pego, todo paciente novo que entra no meu consultório com uma demanda, a minha ideia aquilo é o meu desafio, fazer o meu paciente entrar de um jeito e sair de outro, e com certeza, né, a minha expectativa é que ele saia melhor do que quando ele entrou. Então esse é o meu desafio. Sem dor, sim. Sem dor não tem como a gente prometer, né? É difícil falar em dentista sem dor, mas pelo menos com a menor experiência dolorosa possível. Sim, né? exato. Mas esse é o meu desafio, sempre. E como é lidar com as expectativas dos pacientes em relação à estética, em relação ao trauma, né? Olha, e agora eu até vou fazer um parênteses aqui, eu não sei se é do teu conhecimento, mas até o final do ano passado, um pouco antes de eu entrar para a residência novamente, eu era acadêmico de Direito. Então eu tranquei a faculdade de Direito, estava no 8º período, prestes a me formar, e também atuo aí como perito judicial na área de odontologia, né, para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, como auxiliar de justiça. E digo que hoje, com o advento aí da harmonização orofacial e dessa cosmetização que está acontecendo, né, com as demais áreas, nisso não é só na odontologia, Sim. né? É uma linha muito tênue que o profissional tem que ter muito cuidado, porque muitos pacientes vêm com distorções de imagem. Então, às vezes, o problema da distorção de imagem do paciente não é a falta de harmonização no rosto, mas sim a falta de autoconhecimento do paciente, de saber quem ele mesmo é. Quem é o paciente? Às vezes nem o paciente sabe. Então, quando você está lidando com a estética, principalmente estética de face de pessoas, você tem que ter muito cuidado, porque para você cair no marapuca ali é muito fácil, porque você está lidando com a expectativa, você está lidando com a subjetividade das pessoas, subjetividade do teu paciente. Então, às vezes, por mais que você faça tudo dentro da técnica, seguindo os protocolos, a pessoa pode simplesmente se olhar no espelho e não se reconhecer como ela achou que ficaria. E aí sim você tem uma batata quente na mão e vai ter que saber lidar com essa situação. Então, aí de novo, né? A anamnese é super importante. Conhecer o teu paciente é muito importante. Quem tá na seara da estética no topa tudo por dinheiro, eu acho que se coloca numa situação de vulnerabilidade profissional e pessoal muito grande. Então a palavra eu diria que é conhecimento, tanto seu quanto do seu paciente. Exato, é verdade. Então, como você vê o futuro das cirurgias estéticas realizadas por cirurgiões dentistas? Eu acho que
esse questionamento é a mesma coisa que perguntar hoje o que eu acho da inteligência artificial. Eu acho que veio para ficar, não tem como a gente reverter isso, e eu acho que até uma incoerência seria a gente falar que o cirurgião dentista ele não tem conhecimento técnico suficiente para atuar em região de face. Poxa, nós da cirurgia bucomaxilofacial, a gente desmonta e monta faces. Às vezes a face chega desmontada e nós temos que montar o quebra-cabeça de novo. Sim. Então, óbvio que a gente tem competência para isso, sim. Agora, o que precisa ser feito, na minha opinião, é sim uma reforma no nosso currículo da graduação, para que a gente tenha conhecimentos base para preparar esse profissional para uma residência, para uma especialização em cirurgia bucomaxilofacial, ou até aprimorar o tempo, né, e os tópicos aí das especializações em harmonização orofacial. E até veio um questionamento esses tempos atrás aí que o Conselho Regional e o Conselho Federal iriam autorizar as cirurgias plásticas da face, né, cirurgias estéticas da face. Isso. Me perguntaram um dia o que é que eu achava disso. Eu não sou contra. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas com algumas ressalvas. Por exemplo, a minha opinião é de que quer fazer cirurgia plástica de face? Não tem problema. Faça 3 anos de cirurgia bucomaxilo e depois faça pelo menos mais 1 ano só na área de cirurgia estética da face. Para daí sim você começar a ter mão, né, e ter, não digo nem autoconhecimento, mas a autoconfiança, né, para você conseguir fazer aquilo. Porque você mexer na face de alguém é uma responsabilidade absurda. Por isso que eu digo para você, para mim, qual é o meu maior desafio? O meu maior desafio é o próximo paciente que eu vou operar. É sempre um desafio. Não dá pra gente negligenciar ou, né, achar que a gente já domina tudo, porque às vezes a gente tem intercorrências. E é aí que mora o perigo. A gente tem muito lugar que ensina muito bem fazer a técnica, mas não te ensina a tratar a intercorrência. Eu acho que já foi respondida essa pergunta, mas vou fazer. As novas tecnologias ou técnicas que prometem revolucionar essa área, Então, você acha que há novas tecnologias que prometem revolucionar essa área, além do que a gente tem hoje? Isso. Sim, eu acho que também, de novo, né, veio para ficar. Então, as pesquisas hoje, como eu estou no mestrado, temos colegas lá do mestrado que pesquisam a área da harmonização orofacial, né, aí não necessariamente a cirurgia, mas de uma maneira geral a harmonização. Então, o pessoal tá muito em cima da pesquisa e eu acho que é necessário a pesquisa, né? A gente não é nada sem a pesquisa, a área da saúde não seria o que seria sem pesquisa. Então, eu acho que nós temos um futuro bastante promissor aí, né? Então, que não dá para ficar se degladiando entre médicos, dentistas, entre isso ou aquilo. Eu acho que tem espaço para todo mundo, desde que todo mundo saiba o que está fazendo e estude para fazer o que está fazendo. Exatamente. Então, passou rápido, né, gente? Eu tô numa das últimas perguntas, que você responde com tanta naturalidade. Então, a última pergunta aqui que eu tenho pro nosso doutor Thiago é: que conselhos você daria para quem quer seguir essa especialização em orofacial, em traumatologia, né, na odontologia? Que conselho que você daria para nós? Estude. Estude muito. Mas é claro, estudar até para o próprio clínico, né? E um conselho que eu dou é assim: antes de você ser um bom especialista, seja um bom clínico. Seja um bom clínico. Se você não for um bom clínico, você não vai ser um bom especialista. Porque você precisa ter o teu olhar clínico. E quando eu digo clínico, é aquilo que a gente já trabalhou alguns conceitos em sala de aula há tempos atrás. É você saber interpretar o teu paciente do fio de cabelo ao dedão do pé. Então, por exemplo, se há 10 anos atrás me perguntassem assim, dentista não entende nada de bifosfonato, por exemplo, o paciente está fazendo reposição de cálcio aí, né? Eu até entenderia. Mas hoje, em 2025... o colega da odontologia que não entende de coagulação, que não entende de polimedicação, que não entendeu ainda que os nossos pacientes estão ficando cada vez mais velhos, né, cada vez mais idosos, e estão em uso de polimedicações, e o que isso interfere no teu tratamento odontológico é inconcebível. É inconcebível. Então, por isso que eu bato tanto na tecla do estude.
porque as pesquisas acontecem a todo momento. Se você abrir hoje o PubMed, aí que é uma base de dados que a gente usa para ver as principais pesquisas que a gente tem, as mais recentes ao redor do mundo, vai encontrar um caminhão de estudos acerca de um assunto que você queira pesquisar. Então, nós temos que estar sempre nos reciclando, nos aperfeiçoando, sempre buscando esse conhecimento para que você consiga entregar a demanda do mercado odontológico que vai bater a tua porta aquilo que eles esperam. Senão o mercado te engole. Porque se a pessoa não tiver um conhecimento básico de farmacologia, por exemplo, ela vai pecar em todas as áreas. Com certeza. Mas e é aí que fica, que acaba me causando até uma certa irritação. Porque quando a gente está lá na graduação, a gente não tem noção ainda do tamanho da responsabilidade que está sobre os nossos ombros. E aqui eu estou falando da responsabilidade em sentido geral, responsabilidade civil, responsabilidade perante o conselho, mas principalmente uma responsabilidade enquanto ser humano. Você vai tratar a vida de um ser humano. Não é porque você vai lidar com, mas eu vou fazer só dentística, vou só fazer faceta. Não interessa, você está tratando um ser humano. Eu vou fazer só extração porque eu não gosto da bucomaxila, vou ficar só fazendo extração tranquila no consultório. Você precisa entender das medicações que o teu paciente usa. Então, assim, conselho que eu dou, antes de ser um bom especialista, seja um bom clínico. E como que você é um bom clínico? Sendo um bom ser humano. Tratando o teu paciente como ser humano. Quando nós despertarmos essa consciência de tratar o ser humano de fato como ser humano, aí sim nós vestiremos a farda aí realmente de profissional de saúde. Até porque eu acho que tem que ter uma visão aí, né, dos pacientes como se fosse alguém da família. Com certeza. Como você trataria, né, alguém Exatamente. da sua família sentado ali na sua frente? Exatamente. Como que você gostaria que ele fosse atendido, né? Exato. E aí vai. Então, esse seria o meu conselho para quem está iniciando a carreira aí. Então é isso. Muito obrigado, doutor. Eu chamo de professor porque ele foi meu professor na Unicino. Continuarei chamando de professor. Gente, então, ressaltando, nós temos todos os cursos, né, na área de saúde, veterinária, odonto, na Unicino, biomedicina, enfermagem. Então, você que tem curiosidade, né, de saber os cursos, pode entrar no nosso site, pode entrar em contato com a gente. E eu quero agradecer imensamente por ter aceitado o meu convite. Doutor Thiago, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Por foi disponibilizar seu tempo. Obrigado por todas as respostas. E obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Então é isso.